Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Dezembro é o mês, nesse canal pelo menos, de Clarice Lispector. E todos os anos eu sempre faço alguma homenagem pra ela, porque é o mês do nascimento, ela nasceu no dia 10 de dezembro, é o mês que ela morreu também, no dia 9 de dezembro de 77. Eu pedi no meu Instagram para as pessoas escolherem um livro pra eu comentar e enfim. E o livro escolhido foi Minhas Queridas, que é esse livro aqui maravilhoso que nessas últimas 2 semanas eu passei lendo. Eu queria ter lido com mais calma do que eu li, porque eu acho que é um livro bastante denso e não é uma história de ficção, né, que você vai tendo aquela ansiedade de saber o que vai acontecer na história, tal. São cartas, então eu acho que a leitura pode ser mais vagarosa, mas eu precisava fazer um negócio aqui pra vocês, né? Então eu li com mais rapidez. E esse livro aqui, de cartas, me surpreendeu bastante de conhecer uma outra Clarice, diferente do outro livro de cartas que eu tinha lido, acho que faz uns 2 anos, que é o de correspondências, que tem até vídeo aqui no canal. Aqui a gente vai conhecer uma Clarice mais intimista, mais amorosa, porque é uma carta para as irmãs, não é para os amigos, né? Para pessoas mais distantes. E a Clarice é muito, muito, muito afetuosa com essas duas irmãs. Mas vamos começar do começo, né? Esse livro aqui vão ter as cartas que ela se correspondeu com as irmãs nas décadas de 40 e 50. Então são 20 anos de correspondências, né? Obviamente, não tem todas as cartas aqui. E também só tem as cartas da Clarice, não tem as cartas das irmãs pra Clarice, né? A Clarice foi casada com um diplomata, então por conta disso ela viveu esses 20 anos longe do Brasil, da sua terra natal, enfim. E ela passou por Nápoles, Berna, Torquay e Washington. Gente, eu não sei como se fala o nome dessa cidade da Inglaterra, que é Torquay, não sei se é Torquay, não sei, mas releve. E durante esse tempo que ela ficou lá, ela se correspondeu com a Elisa e com a Tânia, mas com a Tânia, porque pelo que a gente percebe aqui nas cartas, a Elisa é um pouco mais reservada, um pouco mais difícil de responder as cartas da Clarice, mas ela se corresponde de forma muito infusiva, assim, contando o seu cotidiano, contando as coisas que ela fazia, as crises existenciais, os hobbies dela. Então a gente descobre aqui que a Clarice gostava muito de cinema, ela gostava muito de literatura policial, ela gostava muito de ir pra concertos, gostava muito de ouvir música. Então ela vai contar aqui os discos que ela compra, os concertos que ela frequenta, as peças de teatro que ela vai. E é muito legal ver essa Clarice contando desse cotidiano, sabe? As coisas que ela começa a fazer pra preencher o tempo dela, porque ela vai viver períodos de enorme vazio, sim, sabe? De enorme tristeza, depressão. Enfim, ela toma remédios. E essas cartas estão impregnadas de coisas muito íntimas mesmo, né? Eu acho que Clarice provavelmente não ia supor que um dia isso viria a público, né? Vai ter uma certa altura que ela vai começar a fazer um curso de tricô, de modelagem. Ela também vai fazer aula de inglês. Enfim, gente, ela é uma pessoa que a gente vai ver que é gente como a gente e que tá vivendo durante esse período enorme num lugar estrangeiro. E a Clarice não teve muita escolha, né? Ela acabou casando com um diplomata e foi uma coisa meio consequência da vida. Então acho que esse negócio da imposição, né, de ter ido, de não ter tido essa escolha, fez com que várias questões existenciais aflorassem ainda mais, porque, enfim, né, não foi uma escolha que partiu dela. E ela era muito apegada a essas duas irmãs e tinha um enorme afeto por elas. É como se fossem as duas únicas pessoas que ela tivesse vontade verdadeiramente de estar perto, né? E ela sentia muitas saudades do Brasil. Nessas cartas aqui, a gente vê a Clarice, que é a Clarice irmã, a Clarice mulher, a Clarice mãe. Ao longo desses 20 anos, até uma certa altura, ela não tem filhos. Aí lá pelos 27, aqui pelos cálculos que eu fiz, ela tem o primeiro filho dela. E, inclusive, a forma e a frequência dessas cartas vai se modificando ao longo desses anos, né? Antes dela ser mãe, depois que ela se torna mãe, o conteúdo das cartas também vai se modificando, né? Porque ela vai começar a falar mais dos filhos e tal.
E é muito engraçado, inclusive, a relação que ela tem com esses filhos. Quando os filhos nascem, o primeiro filho dela nasce, ela fala assim que não achou ele bonito, que achou ele meio feio. Tem umas verdades que ela vai colocando assim no livro, que são nas cartas, né, que são engraçadas, assim. Ela deu vários nomes pro filho dela, o Pedro, né? Então ela chamava ele de Pedro e de vários outros nomes. Ela era a gente percebe também nessas cartas que apesar de ter um conteúdo bastante denso e por vezes muito tristes, também tem um humor muito especial da Clarice. Ela tinha humor, sabe? É um humor um pouco mais ácido, assim, mas ela tinha humor e divertidíssima, né? Nesses 20 anos, a Clarice, como escritora, ela foi para Nápoles, né, que foi a primeira cidade que ela passou depois que ela saiu do Brasil, finalizando o segundo romance dela, que é o Lustre. Depois ela escreveu mais 2 romances nesses 20 anos. Ela escreveu A Cidade Sitiada e depois ela também escreveu A Maçã no Escuro. E ao longo desses anos também ela escreveu alguns contos que foram inseridos em coletâneas que foram lançadas posteriormente. É muito interessante ver aqui as coisas que ela escreveu sobre Cidade Sitiada. Se vocês derem uma procurada aqui no canal, eu fiz um vídeo para cada romance da Clarice, né, de um projeto que era o Desvendando Clarice. E Cidade Sitiada foi o único romance da Clarice que eu não gostei. Eu li apenas uma vez, eu não revisitei esse romance, então é uma opinião de alguns anos atrás. Eu não sei se relendo agora teria uma nova opinião, né? Observando aqui as coisas que ela fala sobre o próprio romance dela, ela também não estava satisfeita com esse livro. E aí eu fiquei com esse negócio assim, nossa, justamente o livro que ela estava tão insatisfeita foi justamente o livro que eu não gostei. Se bem que pelos escritos da Clarice para as irmãs aqui, a gente percebe que a Clarice não era nada segura com a produção dela. Ela era completamente insegura, se sentia inadequada, ela não era muito autoconfiante, sabe? E aí eu separei aqui um trecho para dividir com vocês sobre o que ela escreveu do próprio livro da Cidade Sitiada. Eu acho maravilhoso poder ler isso, porque a gente, como artista, invariavelmente a gente tem dúvidas do que a gente está criando, né? E é legal ver pra gente ver que todo mundo passa por essas crises, né? Estou com o livro, por assim dizer, terminado. Deus sabe que ele não vale nada, querida. Creio que nos 2 meses posso dá-lo por encerrado. Acontece que vou encerrá-lo porque já tenho nojo dele. Foi o trabalho que mais me fez sofrer. Já são 3 anos que viro e mexo, abandono e retorno. E faz apenas uns 3 meses que sei afinal o que eu estava querendo dizer nele. Esse livro foi 1000 vezes copiado, destruído, renascido. Sei lá. Um dia desses, pegando numa das cópias mais recentes, bem diferente da de agora, me deu náusea física à medida que me lembrava de como sofri por cada pedaço daquele e de como depois eu via que não prestava. Tive que não pensar nele durante dias, porque persistia em mim esse curioso nojo da dor. Enfim, querida, o livro não presta. Não evolui nada, não atingi nada, continuo com os pés no ar, continuo vaga e sonhadora, deslocando de algum modo o sentido da vida. Que Deus me perdoe. E aí ela vai continuar, essa carta praticamente ela vai se autodepreciar inúmeras vezes por conta do livro A Cidade Sitiada. Depois ela vai escrever A Maçã no Escuro, depois de alguns anos, que ela também vai entrar bastante em crise, mas nada como A Cidade Sitiada. E eu acho que tem tudo muito a ver, porque ela passou muito tempo na Suíça, em Berna, e ela detestava esse lugar. Ela dizia o tempo todo que Berna era um lugar muito silencioso, muito triste, que Berna tinha uma sensação de domingo. E a cidade era uma cidade fria, gelada, né? Tinham poucos períodos no ano que tinha bastante claridade, bastante sol. Como essa cidade, né, todo o externo dela influenciou na vida da Clarice mesmo, como escritora, como pessoa, né, como mulher. O fora interfere no dentro, né? A gente acha que não, mas interfere e muito, né? E eu separei pra finalizar um trecho que é de Berna também, que é de julho de 1946. Isto é, a Clarice tinha 25 anos, ela era bem jovem aqui ainda, e ela vai contar que ela tá no momento que ela tá tentando trabalhar, mas ela tá um pouco... Às vezes parece que falta inspiração pra ela, então ela começou a pendurar uns
textos na parede do quarto como inspiração. E aí eu me lembrei, quando eu li esse trecho, daquela fala da Adélia Prado, se eu não me engano, que às vezes tem dias que a gente olha pra pedra e só vê pedra mesmo, né? Parafraseando de alguma forma, né? Mencionando o Drummond, né? Que ele viu uma pedra e fez um poema. E quando eu leio essa carta da Clarice, me dá a impressão de que se você não tem inspiração, você se inspira em coisas que estão à sua volta. No caso, a Clarice buscou nesses textos que ela pendurou na parede do quarto dela para buscar uma voz, para buscar inspiração. E é isso, né? A gente tem que procurar se alimentar como artista de outras fontes, porque a vida em si, o nosso cotidiano em si, ele não é tão interessante. A vida de todo mundo é muito banal, né? Não é aquele recorte mais interessante do dia que a gente põe no Instagram. Então, a gente deve buscar inspiração em outros, né? E olhar para nossa própria vida também com mais generosidade, com menos dureza. Com esse olhar mais generoso e mais cuidadoso de si próprio, talvez saia muita coisa maravilhosa e bonita. Você me pergunta se eu tenho trabalhado. Não sei se tenho trabalhado. Meu trabalho não tem aparecido. Acho que ele consiste na maior parte do tempo em me vencer. Em vencer meu cansaço e minha impotência. Acho que meu trabalho de elaboração é tão exaustivo que eu depois não tenho o ímpeto e a força da realização. É um trabalho acima de minhas forças, eu diria. Se ao mesmo tempo não visse o que escolho para fazer, é a única coisa que posso. O que me atrapalha é que vivo permanentemente cansada. O trabalho está desorganizado, está muito ruim, muito confuso. Material eu tenho em abundância. O que me falta é o tino da composição. Quer dizer, o verdadeiro trabalho. Minha tendência seria a de pensar apenas e não trabalhar nada, mas isso não é possível. O trabalho de compor é o pior. Eu gasto muitas de minhas forças procurando formar uma vida severa e austera, procurando me esvaziar de pequenos prazeres. Só assim se consegue o tom da vida que eu gostaria de ter. Mas é exaustivo também. Eu gostaria de ter um aparelho matemático que pudesse ir marcando com absoluta justeza o momento em que eu progredi 1 milímetro ou regredi outro. Minha impressão é a de que eu trabalho no vazio. E para eu não cair, eu me agarro num pensamento, e para não cair desse novo pensamento, eu me agarro em outro. É essa a minha vida mental. No meu quarto pendurei várias frases. Aí ela vai contar das frases, aí mais pro final ela vai dizer assim: eu nunca sei se quero descansar porque eu estou realmente cansada ou se quero descansar para desistir. E, gente, eu gostei muito de ler esse livro. Eu achei esse livro aqui, um lado da Clarice muito sensível, muito intimista, como eu falei, muito afetuoso. É como se eu tivesse sentado para tomar várias xícaras de chá com a Clarice, de café, a gente tivesse conversado. Foi muito gostoso ler esse livro. Eu acho que para quem gosta muito da obra de Clarice Lispector, vale muito a pena ler as cartas. É de uma beleza, é literatura, sabe? Não é só uma carta dela contando do dia a dia dela. A forma como ela escreve é impressionante. Ela te fisga por essas e por outras que eu acho que vale a pena. Então fica aqui pra gente não passar em branco esse dezembro de Clarice Lispector aqui no canal. Essa recomendação desse livro Minhas Queridas, que foi publicado pela editora Rocco. Muito obrigada pela companhia até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo e um beijo pra vocês. Tchau!